Bom dia, vou apresentar aqui para vocês hoje um aplicativo utilizando a ideia do Android Studio com a linguagem de programação Java. O objetivo desse aplicativo é utilizar um banco de dados SQLite, que é um banco de dados local, nativo aqui na plataforma Android, onde vamos realizar as operações de um CRUD, adicionar, atualizar, deletar e listar as informações, os dados cadastrados nesse list view. Então, observe aqui nessa telinha, nós temos uma caixinha de texto, que é o Plain Text, três botões e um List View. O List View nós podemos pesquisar ele aqui na paletinha, List View, ele já aparece aqui na paleta de componentes. Então, é só arrastar esses componentes apresentados, Plain Text, os botões e o List View, fazer a ancoragem para que eles fiquem fixos aqui dentro do ambiente e mudar os IDs. Então, aqui da caixinha de texto, Edit Text nome, dos botões btn adicionar, btn atualizar, btn deletar e List View nomes. Então, aqui no layout é essa apresentação. Agora vamos lá para a programação. Aqui na classe MainActivityJava, aqui nós temos a declaração de todos os atributos que vamos utilizar no nosso projeto. E destaco aqui para vocês o SQLite Database, passando como nome de objeto para ele Database, ou seja, nós vamos estar utilizando a classe SQL Database, dando um nome, um alias, um apelido para ela, chamado Database, sendo que esse objeto, Database, está vinculado à classe SQLite Database. Sendo assim, toda vez que eu utilizar esse nome de objeto, Database, eu estou fazendo uma referência a todo o conteúdo dessa classe SQLite Database. Essa classe SQLite Database permite que nós criamos um banco, criamos uma tabela e utilizamos todas as instruções SQLite, SQL, melhor dizendo, para fazer a manipulação do banco de dados, um select, um insert, um delete, um update e assim por diante. Então aqui nós temos todos os atributos necessários. Aqui nós temos a inicialização dos componentes, conforme os nomes que foram criados aqui em cima, e fazendo um vínculo com o nome do ID que está lá na tela, para que a linguagem Java consiga enxergar, se conectar com os componentes lá na tela. Aqui nós temos a inicialização do banco de dados, onde o nome do nosso banco de dados é banco nomes. Ele está no modo private, ou seja, esse banco de dados só é visível, só é acessível dentro dessa aplicação. E nessa outra linha nós utilizamos o exec SQL passando uma instrução onde nós estamos criando a tabela caso ela não exista. O nome da tabela, nomes, e teremos o campo ID como primary key, autoincremento, e um segundo campo nome do tipo text. Aqui nós inicializamos o adapter. O adapter é o responsável por fazer a conexão entre os dados e o list view. O list view ele não consegue se conectar diretamente aos dados armazenados no banco de dados. Então nós precisamos de um adaptador, como se fosse fazer uma analogia, um adaptador com uma tomada. Então quando nós não conseguimos inserir uma tomada, devido ao encaixe não ser compatível, nós precisamos de um adaptador, né, numa ponte entre a tomada que está na parede e a tomada que você está querendo colocar, né, no lugar. Então, nesse caso aqui, nós usamos um ArrayList, onde nós criamos a classe, né, NewArrayAdapter, passamos aqui um tipo de layout, que é o tipo de layout simples, com apenas um item, porque nós temos apenas um nome na nossa tabela, e setamos o adaptador vinculado ao ListView. Ou seja, em resumo, nós temos o ListView lá na tela, nós temos os dados que foram armazenados dentro do banco de dados, dentro da tabela nomes, e para que esses dados possam ser conectados, inseridos no ListView, nós precisamos de um Array Adapter, um adaptador que faz a ponte entre o ListView, que é um componente de tela, e os dados que estão lá no nosso banco de dados.
Aqui nós temos um método, carregar nomes, que vai ser utilizado um pouquinho mais para baixo, eu já comento sobre ele. E depois aqui vem os botões, botões adicionar, onde ele vai ler o conteúdo da caixinha de texto, armazenar na variável nome, verifica se o nome não está vazio, não estando vazio, ele chama o método adicionar nome e adiciona o nome lá no list view. E carregar nomes, onde ele vai exibir os dados na tela lá no list view. E limpa a caixinha de texto. Caso alguma informação aqui não esteja condizente, ele vai dar uma mensagem, né? Ou seja, se não digitar nenhum nome, por exemplo, na caixinha, ele vai falar que está faltando, né, uma informação, e utilizando a classe toast.makeText, nós conseguimos exibir uma mensagem de aviso para o usuário. Aqui nós temos o botão atualizar, que segue na mesma linha, verifica se tem algum item selecionado. Se for diferente de -1, significa que tem algum item selecionado para que ele possa fazer a atualização. Aqui a mesma coisa, ele chama o método carregar nomes para poder listar as informações. Nós temos o botão deletar, onde ele vai verificar da mesma forma se tem algum item selecionado ou não. Esse item selecionado significa que a hora que você for deletar algum dado lá da tabela, você precisa clicar, selecionar o nome que está armazenado no list view para que você possa atualizar ou deletar. Então, esse if, itens selecionados diferente de -1, verifica isso. Se você selecionou, se você clicou em algum item lá dentro do list view. Aqui é onde nós vamos selecionar os itens da nossa lista, né? Através do clique, utilizando o adaptador view. Ele vai pegar a posição que você selecionou para poder exibir. E aqui os métodos, adicionar nome e o carregar nomes que nós comentamos anteriormente, né? Onde ele vai fazer um select asterisk from nomes, ele vai selecionar todos os itens lá da tabela, vai mover o cursor, o ponteiro interno da tabela para o próximo registro, né? Para o primeiro registro, melhor dizendo, e vai adicionar o nome na coluna 1. E vai fazer uma estrutura de repetição para que você consiga percorrer através do cursor.moveNext, consiga percorrer os elementos da tabela. Atualizar nomes é um outro método, né, que vai atualizar o nome. Se você modificar o nome lá dentro da tabela, ele vai fazer essa atualização. Então, nós temos aqui a instrução update, que faz a atualização. E por último, né, o método para deletar. Então, aqui em cima nós estamos fazendo o deletar, né? Mas a hora que você deleta realmente o dado, ele chama esse método deletar nome, vem para cá e executa, né, a instruçãozinha delete, onde ele vai deletar o nome lá dentro dessa tabela, utilizando a cláusula where, onde o nome é igual a aquele que você selecionou dentro do seu array list, dentro do seu list view. E assim, de uma forma geral, uma forma macro, apresentados a programação aí para vocês. Vou passando aqui agora devagar, passo a passo, para que vocês consigam ir programando aí o seu aplicativo. Vão pausando o vídeo, vai fazendo a programação. Todos esses botões são dentro da classe, dentro do método onCreate. E depois observe um detalhe importante aqui, que esses métodos eles estão fora do método onCreate. Então verifique que essa chave está fechando o método aqui onCreate. Então toda essa informação vem desde aqui dessa chave aberta até aqui fechando essa chave. Depois dessa chave que fecha o método onCreate, que vem os outros métodos adicionais. Esses outros métodos não podem estar dentro do método onCreate. Eles estão fora, estão dentro da classe principal. Vou até fazer um comentário aqui, ó, fechamento do método onCreate.
Ok? Bons estudos e até a próxima.